Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão? Vamos seguir aqui em parte 2. Nós estamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 17. Agora nós vamos para o versículo 8. O povo de Israel, eles estavam peregrinando, né? Foi tirado com mão forte lá do Egito. E eles estavam peregrinando nas terras. E eles pararam numa terra chamada Refindi, que significa lugar de descanso, e eles estavam ali para descansar. Porém, nós vimos no vídeo anterior que faltava algo, né? Faltava água. E por causa disso, o povo começou a contender, começou a murmurar, começou a reclamar, começou a discutir com Moisés, e isso acabou trazendo muito problemas, né? Mas Deus foi tão misericordioso, porque Moisés foi buscar a Deus, Moisés orou, Moisés clamou, e Deus mandou orientação e falou para Moisés: Moisés, fere a rocha. Bate a vara na rocha, porque eu vou estar diante daquela rocha e eu vou fazer brotar água. Então, mais uma vez, aquele povo que tinha visto muitos milagres, que tinha visto maravilhas, tinha visto o mar aberto, tinha visto as 10 pragas do Egito, visto com mão forte Deus havia tirado eles, porém continuava um povo com o coração endurecido, né? Você vê, e estava numa jornada, são peregrinos. E assim somos nós, pessoas. Nós estamos numa peregrinação. A nossa cidade não é aqui, nossa cidade celestial. Nós estamos a caminho dessa terra prometida, né? No nome de Jesus. Hoje você crê no nome de Jesus e ele vai te guiando no caminho. Mas enquanto você está sendo guiado no caminho, não quer dizer que você não vai passar por necessidade, que você não vai ter falta, que você não vai ter batalha, que você não vai ter luta. Não. Mesmo caminhando, sendo guiado por Deus, nós vamos passar por situações e com ele nós vencemos todas elas. Então, o que aconteceu? O povo murmurou, o povo reclamou, e ali Deus deu a direção para Moisés orou, Deus deu a direção, Moisés seguiu a risca, e mais uma vez aquele povo viu milagres, viu provisão, viu que Deus é Deus que supre necessidade do seu povo, viu que Deus é o Deus que é um bom pastor, e nada vai te faltar, né? Viu que é Deus que sabe suprir todas as nossas necessidades. Então não fica desesperado. Oh, meu Deus, você não tem mais valor do que os passarinhos? Você tem muito mais valor que os passarinhos. Veja, os passarinhos não plantam, não colhem, né? Mas Deus não deixa faltar nada para eles. Eles são alimentados por Deus. Os animais também não plantam, mas não falta nada para eles, porque Deus cuida deles. E a gente não vale mais do que os animais, do que os passarinhos? Então não se preocupa com isso, porque o que você precisa, se você buscar a Deus, Deus vai suprir todas as tuas necessidades, porque Ele é um bom pai, Ele é um bom pastor, né? Aí, pessoas, eles venceram essa batalha da escassez da água, mas aí surgiu outro problema, surgiu uma batalha, isso mesmo, surgiu uma batalha. Qual foi a batalha? Porque era muita gente. Então, muita gente ia andando na frente, e aquelas pessoas que eram mais idosas, crianças, aqueles mais fracos, aqueles que estavam cansados, ficaram para trás. E aí, o que aconteceu? Vieram os amalequitas. Quem são os amalequitas? São os descendentes de Esaú. Esaú, que é irmão de Jacó. São os descendentes de Esaú. Vieram os amalequitas. E eles fizeram o quê? Vieram por trás. Eles covardemente, em vez de enfrentar de frente, não, vieram por trás e mataram as pessoas que estavam fracas, que estavam cansadas, eram idosos, eram crianças, eram mulheres, né? Eles foram por trás e mataram essas pessoas, covardemente. Pessoas, e assim é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Porque eles são o que? Oportunista. Isso mesmo. Não ataca de frente, ataca pelas costas.
né? É como tem um ditado que diz assim, ó, fui apunhalado pelas costas. Você já ouviu esse ditado? É quando você não espera, alguém te trai, alguém vem, alguém, sabe, traz um prejuízo, né? Alguém traz uma decepção e assim por diante, né? Então aí o que aconteceu? Moisés pegou e falou assim: ô Josué, você é o guerreiro aqui do grupo, pega alguns homens e vai contra esses amalequitas. Você vai corpo a corpo com ele, mas eu vou subir no monte e vou estar lá no monte orando e Deus vai intervir, vai ajudar. Porém, pessoas, o que aconteceu? Josué pegou aqueles homens e foram para a batalha. Naquela época, a batalha era corpo a corpo, homem por homem, né? Hoje, a nossa batalha e nossas guerras, né? Nossos inimigos são espirituais. Hoje nós guerreamos o quê? Em oração. Mas veja, pessoas, na batalha nós não temos que ir com a força do braço. Nós temos que ter inteligência, colocar Deus na batalha, colocar Deus no negócio, né? Veja, Moisés fez isso. Moisés falou: você vai lá com os homens, porque é necessário agir. Nós temos a nossa parte, nós temos que agir, nós temos que tomar atitude, nós temos que se posicionar, né? Mas também tem a parte espiritual, que Moisés estava lá orando, e enquanto Moisés orava, no mundo espiritual era anjos e demônios guerreando. Porque a guerra não é só física, ela também é espiritual. Entende, pessoas? E aí, o que acontecia? Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, o inimigo é que prevalecia. Mas veja bem, pessoas, como é importante a gente ter alguém de Deus do nosso lado. A gente ter pessoas de Deus para nos ajudar. Como é importante a gente ter amigos, pessoas, sabe, que tá ligada no trono. A gente não pode estar sozinhos, porque vai ter vários tipos de batalha, e cada batalha Deus vai dar uma estratégia. Veja, quando Moisés ali, chegou uma hora que ele estava com a mão levantada, aí ele não aguentava mais. Ficar com a mão levantada, ele abaixava porque ele não aguentava mais, porque dói. Faz isso para você ver como que dói, né? Tem até uma dinâmica sobre isso que fala, né? Que você não aguenta ficar muito tempo com o braço, né, levantado, porque dói. Mas o que acontece, pessoas? Ele tinha 2 amigos. Moisés não subiu no monte sozinho. Com ele tinha 2 amigos, Arão e Hur. Quando Arão e Hur viu que ele não estava conseguindo mais sustentar os braços, eles vieram e ajudaram. Pegaram uma pedra, colocou Moisés sentado naquela pedra, e aí um segurava um braço, outro segurou o outro. Você imagina o dia inteiro esses homens segurando o braço de Moisés. Gente, a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Por quê? Porque tem batalha que às vezes a gente cansa. Você cansa. Você não tem força. Entendeu? Aí o que acontece? Mas ele tinha 2 amigos. 2 amigos de oração. 2 amigos que subiam no monte com ele. 2 amigos, um segurava um braço, outro segurava o outro, que estava sustentando ali, ajudando ele naquela batalha. Porque para que o povo de Israel vencesse ali, o braço dele tinha que estar estendido. Porque os homens que estavam na guerra com Josué, não eram homens de guerra. Eles eram escravos. Eles não tinham muita experiência com batalhas. Porque eles ficaram muitos anos ali como escravos, amassando barro. Eles sabiam amassar barro. Eles eram especialistas para amassar barro. Mas cada um estava ali lutando. Então significa, pessoas, que a batalha, ela não é só física, ela é espiritual. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra as principados e potestades. A nossa guerra é espiritual. E aí aqueles homens ajudaram Moisés até o sol se pôr. Pessoal, nós precisamos descansar na palavra, naquilo que Deus fala. Mas também nós precisamos de ter pessoas do nosso lado, pessoas de oração, pessoas de fé,
pessoas que vai nos ajudar. Isso mesmo. Pessoas que vai nos ajudar naquela batalha, em oração, que vai estar ali, que pode dar um aconselhamento. Deus vai colocar, você fala, mas eu não tenho essas pessoas. Mas pede para Deus, Deus coloca as pessoas certas no teu caminho para te ajudar. Fala, Senhor, me coloca pessoas de Deus para me ajudar, para me orientar aqui, que eu não estou tendo sabedoria, não estou compreendendo. Deus vai colocar essas pessoas no teu caminho, entende? E aí a palavra de Deus vai se cumprir, que está no Salmo 91, 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E aquele povo, eles saíram vitoriosos daquela batalha. Eles saíram vitoriosos. Por quê? Porque Deus, quando terminou a batalha ali, Deus falou para Moisés, Moisés, escreve num livro tudo isso que aconteceu, repassa essas informações para o Josué, porque Josué foi levantado para ser aquele guerreiro, para a batalha, para liderar ali nas batalhas. E aí, o que eles fizeram? Fizeram um altar para o Senhor. O Senhor é a minha bandeira. É o Senhor que me dá a vitória. E é isso que nós temos que fazer, pessoas. Tá na guerra, tá na batalha, surgiu. Você não vai procurar luta, mas surgiu. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou em nome do Senhor. O Senhor é minha bandeira, Ele é meu Deus. Vou fazer como Josafá, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Vai, coloca Deus à frente, coloca Deus na sua frente, sabe? Confia. E Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar orientação. Faça como Moisés fez. Moisés seguiu a risca e tudo deu certo. Entende, pessoas? Que Deus fale mais ao teu coração, tá? Se você estiver passando por uma luta, Ele é poderoso para colocar pessoas de Deus para te ajudar nessa batalha e você já é mais do que vencedor, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus fale mais contigo. Fica com Deus.